Oi, gente, vamos lá. Vou explicar aqui mais uma vez essa questão da pré-existência. Eu sei que eu já expliquei, né? Estudei várias vezes, mas eu não sei. Tem gente que não escuta, né? Não acompanha aí as coisas que já foram faladas, e aí a gente acaba tendo que falar várias vezes, né, gente? Mas, bom, vamos falar assim, né? Mais uma vez. Até porque sempre quando a gente fala mais uma vez, a gente aprende também uma coisinha nova, né? Então, vamos lá explicar de forma bíblica, gente, essa questão que muitos têm dificuldade de entender, mas é um assunto bem simples. Aqueles que amam as escrituras, que meditam nas palavras do Messias, nas palavras de Paulo, no Evangelho e também na Antiga Aliança, aqueles que amam as escrituras, eles vão aprender. Agora, quem ama cabala, quem ama ocultismo, quem ama esse tipo de coisa, aí não vai saber. Aí vai fazer aquele sincretismo religioso, vai usar falsos argumentos bíblicos, né, para justificar aí as suas crenças. Isso daí até o diabo faz. Lembra o diabo usando as escrituras para tentar o Messias, a pecar? Então, gente, é a mesma coisa. Gente, eu tô dando caminho para vocês de como vocês devem interpretar as escrituras. A palavra não diz que é lâmpada da verdade, que ela ensina tudo? Não diz? Então ela é. Se o Criador disse que ela é, entendeu? E se ele falou que a palavra dele é luz, ilumina, é salvação, a gente tem que confiar nisso. Se ele falou, ele vai cumprir a palavra dele, por isso que ele vai proteger, ele vai deixar a palavra dele do jeito que ele quer. Essa é a fé que a gente também deve praticar, ok? Então, ó, vou ler aqui essas duas passagens e aí eu vou comentando, porque é muita coisa, tá, gente? Só que são coisas simples. Cuidado com pessoas que estão ensinando outras coisas. Mas sabe por que tem gente que acredita? Eu vou falar para vocês. Acredita porque no coração delas é aquilo que elas querem acreditar. Então, qual que é o padrão? O padrão é todo mundo se achar bom, né, assim, no mundo. O ser humano nasce bom, a sociedade que o corrompe. Essa é a mentalidade humanista. Como que é na Bíblia? O ser humano nasce ruim, você já nasce ruim, entendeu? Qual que é a diferença, então? Aí vai dizer, então, que o bebezinho, não sei... Pois é, gente, o bebezinho, ele já nasce ali, ó, com a semente pecaminosa. Só que ele não tem malícia, ele não tem... ele ainda está naquele estágio de inocência, ele não tem a malícia, muitas vezes ele pode fazer o que é mal, mas ele não vai saber que aquilo é mal. Por isso que não há culpa, a culpa não é imputada. Por isso que o bebê vai lá, vai morder, vai brigar, vai ser egoísta, vai ser um monte de coisa assim, não é? Por isso que a palavra também fala que a estultícia está ligada ao coração da criança. A criança vai fazer um monte de coisa que não pode, um monte de coisa boba, um monte de coisa assim. Por quê? Porque já está no coração da criança fazer o que não pode, não é assim, gente? Pois é. E aí, eu quero que vocês entendam, né, que o ser humano não nasce bom. O humanismo ensina assim, mas a Bíblia não. A Bíblia ensina o oposto, gente. O ser humano nasce mal. Só daí você já começa a ter aí uma direção nas escrituras verdadeiras, tá? E outra coisa também, gente. Veja quem anda ensinando esse tipo de coisa. Pelos frutos se conhece a árvore. As pessoas, muitas vezes, ensinam isso e ensinam o quê? Ai, cabala é bom. Ai, a cabala, gente, é bom. A elite, os maus, os Illuminati, ou sei lá mais o quem, é quem usam pro mal. E vai, gente, tá vendo? E acredita em coisas que a Bíblia diz que não é para crer. E ama mais as coisas do ocultismo iniciático e coisas assim do que a própria escritura, gente. E aí vira isso. Aprendam a reconhecer a árvore pelos frutos. Ah, estou dizendo então que as pessoas que falam isso são pessoas malignas. Não, gente, mas acontece que as pessoas são cegas, é diferente. Por isso que essas mesmas pessoas que falam a favor da pré-existência, elas também vão chamar a gente, vão dizer que nós é que somos cegos, mente fechada por acreditar só na Bíblia. Olha aí, gente, tá na cara. Entendeu? Aí, só que é o seguinte, quem gosta desse tipo de coisa vai ficar do lado de quem também ensina esse tipo de coisa. Porque ninguém é inocente mais. Entendeu? A partir do momento que a gente pode meditar nas palavras das escrituras, que a gente pode buscar verdadeiramente o caminho da luz, a gente, né, já não tá andando mais na inocência.
Entendeu, gente? Só que aí já entra uma outra coisa, que é a questão do ser humano ser incapaz de achar a luz por si mesmo, né? Aí a gente já entra em outro patamar aí da fé, porque é o Criador que vai abrir nossos olhos para a gente enxergar a nossa pecaminosidade, a gente achar a culpa em nós mesmos, né? Porque mesmo que um ser humano diga que nunca pecou, que não merece, eu não mereço herdar o pecado porque assim, é dito, né, que o ser humano não herdou o pecado de Adão e Eva, porque a Bíblia diz que os filhos não herdam o pecado dos pais. Para você ver já, né, a Bíblia sendo torcida para favorecer uma ideia. Entendeu? Eles torcem para favorecer uma ideia. Ali eu já até expliquei. Essa parte dos filhos herdar o pecado dos pais tem uma outra conotação. Não é a questão do pecado original, porque muitas vezes essas pessoas negam a queda, negam o pecado ali de Adão. É isso que a serpente quer, que sempre, entendeu? Coloque na cabeça, vocês não têm culpa por isso, olha, seus olhos foram abertos. Se não fosse a serpente, porque o final disso, gente, é falar que o diabo que é bom. Tipo assim, tá vendo? Vocês têm liberdade, vocês conhecem o bem e o mal, foi graças à serpente, porque a serpente é que abriu os olhos de vocês. Se a serpente não tivesse aberto os olhos de vocês, vocês iam estar aí escravos, não ia saber das coisas. Essa é a interpretação louca, gente, que cada um pode dar, entendeu? E que tem aí gente ensinando essas coisas no meio ocultista. Então, para a gente não cair nessas interpretações loucas, primeiro o Criador tem que limpar nosso coração para que a gente consiga enxergar nosso pecado. Porque a gente já peca desde sempre, então só daí a gente já é merecedor. Não adianta chegar aqui e falar, que culpa eu tenho para merecer a condenação. Quando você é criança, você já pecou. Quando você cresceu mais um pouco, se tornou responsável, tomou consciência das coisas erradas que faz, já pecou. Então quem é você para dizer que não vai herdar o pecado? Você já merece a condenação, entendeu? Todos nós merecemos a condenação. Fato. Se o Criador falar, vocês todos pecaram contra mim, vocês todos andam errado, vocês todos andam buscando a própria glória, vocês todos não amam minhas escrituras, vocês todos são ignorantes, vocês são supersticiosos, não quero vocês, vou destruir vocês, acabou. Será que o Criador estava sendo injusto? Ia ser injusto se ele decidisse fazer isso? Tá vendo, gente? É só pensar. Lá no dilúvio, o povo tudo estava assim. O que ele fez? Mandou o dilúvio, tirou só Noé e a família. E cadê o povo dizendo que isso foi injusto? Entendeu? Vamos aprender a refletir melhor nas escrituras, porque só o fato da pessoa se achar justa, não fiz nada, o que eu fiz por merecer, já é um indício que não conhece a justiça do alto. E nem tem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vem para quê? Para convencer a pessoa do próprio pecado. Se a pessoa acha que não tem pecado, será que ela tem Espírito Santo que convence do pecado? Olha como tá tudo na cara, gente. Olha como a verdade está na cara. Por que as pessoas não conseguem raciocinar dessa forma? Porque é o próprio coração que gosta de seguir cegos. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 21. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, por que nós morremos? Porque nós herdamos a morte lá do pecado de Adão. Acabou, gente. Se você morre, você já está com o pecado de Adão em você. Entendeu? Essa é a questão. Agora, será que você também acha que é injusto você morrer? Queria viver para sempre? Porque é injusto, você não fez nada para morrer, não é? Será que é injusto? Criador fazer você morrer? Ou você acha que tinha que viver para sempre porque você era um anjo iluminado e agora você vai voltar para onde você veio? Os espíritas também creem que eles são almas evoluídas e que quando morrer eles vão aí fazer não sei o quê, encarnar, não vai encarnar mais, sei lá, porque já é seres iluminados. Qualquer um acredita, gente, no auto-engano que quiser. Só que aí vocês preferem acreditar num auto-engano, que vocês são seres iluminados, que vocês antes eram anjos maravilhosos, e agora vocês descobriram que são anjos e quando morrer vai voltar a ser anjo? É nisso que vocês acreditam? Ou vocês acreditam no que a Bíblia diz?
independente se vocês gostam ou não. Porque a verdade, ela faz isso. A gente tem que... Quem ama a verdade acredita na verdade independente se gosta ou não. Aí sim a gente está praticando a justiça do alto. E revelando a nossa natureza. Por quê? Porque se eu não gosto de algo que eu sei que é errado, então quer dizer que eu estou buscando praticar a justiça. Se eu tenho consciência que eu sou pecadora, logo eu vou buscar seguir um caminho diferente, com a ajuda do Pai. Agora, se a pessoa acha que não é pecadora, o que vai acontecer? Será que ela vai estar realmente buscando conhecer mais a natureza e a justiça divina? É muito cômodo, gente, a pessoa achar que é um anjo iluminado, né? Muito cômodo. É um auto-engano, por isso que Paulo falou, examine-se a si mesmo para ver se está no Messias ou se é, né, que vocês estão enganando a si mesmo, vocês já são reprovados. Então, a morte entrou no mundo por Adão. Se você morre, você já herdou o pecado. Então, não adianta eu vir com essa conversa de o que eu fiz de errado? Os filhos não herdam o pecado dos pais. E fica repetindo isso porque ouviu alguém falar isso e fica repetindo, repetindo, repetindo. E a repetição faz parte de um condicionamento mesmo, tá bom, gente? As pessoas, elas são condicionadas pela repetição. É assim que o mundo e a elite e os dominantes desta terra, o Deus desse século, faz com as pessoas. Por isso que aqui eu sempre estou buscando falar as coisas de um jeito para vocês pensarem. Eu não dou os negócios ali para vocês entenderem e ficar repetindo. É para vocês pensarem. Quem o Criador estiver chamando para pensar, vai pensar. Quem o Criador não estiver chamando, não vai querer pensar e vai lá para os auto-enganos. Aí, vamos lá. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O que ele está falando aqui? Está comparando Adão com o Messias. A morte veio por Adão e a ressurreição veio pelo Messias, ok? Por isso que o Messias trouxe a vida eterna. Porque assim como em Adão todos morrem, ok? Em Adão todos morrem. Por que que nós morremos? Por causa do pecado de Adão. Por quê? Porque o Criador falou, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. É a consequência, a morte foi a consequência da desobediência, entendeu? E assim a morte entrou no mundo, porque abriu os olhos, alguma coisa ali, gente, se quebrou, tá? A malícia entrou, a maldade entrou, eles começaram a conhecer o mal, por isso que com o mal veio o pecado junto. Igualmente também no Messias todos serão vivificados. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, por Adão o pecado entrou no mundo. E com o pecado a morte, pelo pecado a morte. Foi o pecado que trouxe a morte. Ou vocês acreditam na Bíblia ou não acreditam. Ou vocês estão acreditando coisas sem nem saber o que a Bíblia diz. Qual que é a situação de vocês? E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os seres humanos. Aqui está homens, né? Mas a gente entende como todos os seres humanos, porque todos pecaram. Pronto. Isso é o que está nas Escrituras. Todos pecaram. Independente, herdei o pecado. Não, você já peca. Você peca que nem sente, que é pior ainda. Não tem Espírito Santo, volta a repetir. Por quê? Porque o Espírito Santo vem para convencer as pessoas do pecado. Se a pessoa acha que não peca, o que eu fiz para merecer condenação? Os filhos não herdam o pecado dos pais. Pronto, será que você tem convicção do seu próprio pecado? E se acha digno de não receber condenação? Gente, esse pensamento de que a pessoa nasce boa, ela anda em paralelo com a história do livre-arbítrio. Tá? Que também anda em paralelo aí com todas essas doutrinas do humanismo e de satanismo, né? A telema, vocês sabem o que significa telema? Que é a doutrina do satanismo, dessas coisas? É a vontade, telema lá em grego é vontade, como se fosse vontade livre, a pessoa é livre para fazer o que ela quiser, sem ninguém julgar ela. Olha só como isso não é uma rebelião contra o Criador. É isso que trata o livre-arbítrio.
Então, por isso que todas essas coisas aí se relacionam. Quem acredita em pré-existência, também acredita em livre-arbítrio, também acredita em não sei o quê, ou então às vezes pode até misturar aí, dizer, ai, nós éramos anjos, os outros que são do diabo, porque, não, porque tem também a questão da semente da serpente, né, para piorar, porque quem acredita na semente da serpente, também acredita na semente, como que é? Quem acredita na pré-existência, né, quer dizer, também acredita na semente da serpente, que é o que? Eva, que fez coisas com Adão, com o diabo, gente. Isso daí é cabala pura, gente. Olha os frutos, de onde que vem essa fonte? Essa água vem de qual fonte? Vem da fonte da cabala. Quem acredita nisso? É pessoa que não acredita, não acredita no Messias, gente. Eles criaram essas ideias porque para eles não tem Messias, entendeu? Para eles não tem isso, então eles se acham os filhos de Abel ou os filhos de Sete e o resto tudo é filho de Caim, da serpente, do diabo com Eva e tal. Tá vendo, gente? Olha só como tudo se encaixa quando a gente pensa do jeito certo. Olha isso, como é simples. Cuidado com essas ideias loucas que vêm de cabala, que é o quê? É uma fonte corrompida. Para que vocês vão beber dessas águas, sendo que a fonte é corrompida? Olha só a lógica, usa a lógica. Fique com as escrituras, gente. Porque vai chegar uma hora, gente, que a verdade vai vir e aí não tem mais jeito. Entendeu? Aproveite, a gente não sabe quem o Criador está despertando ou não, mas independente se demora ou não para ele despertar, porque tudo tem uma caminhada, né? Comece a ver se cai a ficha para acordar, porque nada é por acaso. As pessoas aí que estão andando aí nos erros aí, estão sendo iludidos, ainda tem, né, a concupiscência no coração, né? Para pensar, porque a partir do momento que a pessoa para pensar, já é uma evidência ali, ó, que o Criador já tá, né, já pode estar dando ali indícios de que aquela pessoa vai despertar verdadeiramente, ou seja, enviar o Espírito para ter convicção de pecado. E aí sim, ela vai começar a caminhar no caminho da luz, tá bom? Tem muita coisa para falar a respeito desse tema aí, né, da pré-existência, refutar, mas assim, gente, é tão simples, as escrituras já falam tudo aí, sabe? Que assim, qualquer um que ame a palavra e acredite e veja e saiba interpretar, vai ver e já vai ter suas respostas. Entendeu? Sem precisar ficar acreditando em pessoas fazendo aí um monte de malabarismo para dizer que isso é bíblico, porque não é, tá bom? Lembre, a fonte pura é o Evangelho e as Escrituras. Cabala, essas coisas aí de judeu que não crê no Messias, que eles estão cegos, porque a Bíblia diz isso, o Messias testificou disso também para nós. Essas fontes são contaminadas. Se a fonte é contaminada, para que eu vou beber nela? Para pensar, olha a lógica, a Bíblia já ensinou como que é. Todo o testemunho da palavra já fala como que nós temos que fazer. Então, pratica as escrituras. Coloque em prática o que vocês estão estudando na palavra. E aí vocês vão acordar e vão saber aí o caminho que vocês devem andar. Ok? Bom, tá aí, eu também já postei outras coisas, né, que fala que primeiro é o natural, depois é o celestial. Não tem nada de ser anjo e depois virar carne e depois virar anjo de novo, gente. Tem nada disso. Primeiro é o natural, veio do pó. O Criador vivificou ali, ó, o boneco de barro, deu vida pro boneco de barro. Acabou, essa é a realidade. Aceita a sua realidade de pó. Por isso que com o pecado, o Criador ainda falou, tu és pó e ao pó retornará. Aceita a sua condição. Porque se você achar que é um ser iluminado, brilhante, que merece aí tudo, não é condenado porque você não merece, não fez nada, com certeza você está aí com a mesma inclinação que Lúcifer, né? A gente conhece aí por Lúcifer, mas está com as mesmas inclinações ruins que surgem de pessoas que se rebelam contra o Criador. Ok, gente? São essas inclinações que levam as pessoas para o auto-engano e pro lago de fogo. E vai ser justo ainda. Tá bom? Então reflitam nisso daí, para vocês não acharem que está praticando bem enquanto estão andando para o mal.
Isso é caminhar em cegueira, tá bom? Aproveitem aí o tempo de buscar a verdade, o tempo que a luz ainda está aí brilhando, para vocês trabalharem aí com o futuro de vocês, né? Não morte, porque todos nós iremos morrer, né? Aqueles que ainda estão aqui. Mas o pós-morte. Ou vocês herdarão a vida eterna, ou serão destruídos após quitar as dívidas, né? Que todos nós iremos enfrentar o julgamento do Altíssimo, tá bom? É isso aí, espero ter ajudado aí mais uma vez com essa questão. Cuidado com falsos ensinos que tem água saindo da cabala, tá bom? Cuidado, fontes contaminadas, cuidado com esses ensinos e cuidado que esse negócio vai ficar repetindo coisa pronta, né? Ai, eu não herdo o pecado de Adão. Ai, os pais não herdam o pecado do filho. Ai, eu não fiz nada para merecer o pecado de Adão. Gente, isso daí, as pessoas que têm o mínimo de discernimento, né, vê que todo mundo só repete isso daí porque estão ensinando as pessoas a repetirem dessa forma, né? Porque só fala isso e não ensina as pessoas a pensarem, tá bom? Pensem, meditem, use os próprios miolos, gente, porque é assim que a gente exercita a inteligência das escrituras. Gente ignorante é uma prova de que não está estudando as escrituras como convém, porque as escrituras estão aí para nos dar sabedoria, essa é a função da escritura, não é para ensinar mistério, não é para ensinar espiritualidade quântica, não é para ensinar nada disso, é para ensinar você a compreender a vida e a sua vida, ok? Na simplicidade do Messias. Então, vamos praticar essas escrituras, meditar na palavra a fim de praticar em nossa própria vida. Tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.